Salve nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui um corte do programa ESPN FC sobre o Mengão, falando tudo sobre as manifestações de hoje que teve no CT Ninho do Urubu. E mais, hein, cara? Amanhã tem Flamengo e Corinthians. O que será que vai rolar aqui no programa ESPN FC? Quer saber? Então chega mais, chega junto, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você é rubro-negro, se você é Mengão. Seja bem-vindo e ative o sininho. Inscreva-se e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Dito isso, vamos ver aqui então este corte. Simbora, vamos lá. E assim, eu não opinei, eu gostei. Porque ele tá discordando hoje do Dorival, ele não tá discordando de mim. Não, e eu não tenho ressalvas, gostei da convocação. Agora, já ouvi aqui, porque o do Pedro, teve outro do Flamengo, teve o Fabrício Bruno agora. Cebolinha. Aí a torcida do Flamengo, inclusive, deve estar feliz que esses caras não foram para jogar, mas estão lá com faixa, com tudo bem que é focado no Tite e na diretoria. Tem ali também a faixa falando do Landim, do Marcos Braz, olha lá. Fora Braz, Landim tá tapado. Minha gente, o torcedor não perdoa. Zinho, que o Flamengo não joga um bom futebol algumas partidas, nós sabemos. Aí eu te pergunto, é pra tanto? A gente conhece a realidade do futebol e ao mesmo tempo você aí no Rio de Janeiro, essa inquietação da torcida tá crescendo a ponto de virar uma situação preocupante para este Flamengo? Gostaria de te ouvir, Zinho. Eu acho preocupante, sim, porque ali tem muitas câmeras, né? Tem muita imprensa, tem a segurança na porta do CT. Eu já passei por isso aí como diretor de futebol do Flamengo, né? Essa pressão, essa cobrança. Me lembro muito bem quando aconteceu isso, né? 2012. Eu preferi convocar ali os líderes das torcidas organizadas, porque ali a maioria é torcida organizada, né? Não é o torcedor comum que paga o seu ingresso, que vai para o estádio. São as torcidas organizadas que têm o seu movimento, tem esse estilo de fazer esse tipo de cobrança. Lá no aeroporto já foi um outro tipo de torcedor. Eu levei esses líderes para minha sala e escutei deles. Porque ali você é xingamento, é isso, cara, então vamos correr, vamos jogar, mas solução, qual é a ajuda que vocês querem dar realmente? Vocês estão chateados? Sim, mas me explica, o que está incomodando? Ouvi os líderes. E nesse bate-papo você vê que não tem nem muitos argumentos, é mais a paixão mesmo, é mais aquela emoção de ver o time dele, que é o considerado o melhor do futebol sul-americano, num momento ruim, e se sente nesse direito de ir ali. Eu acho que esse não é o local para isso. Não é no aeroporto. Esse é um momento de chegar ao trabalho, né, ao treinamento. O aeroporto é um local de circulação que você está chegando para ir embora para sua casa ou para fazer a viagem. Não é um local que o cara está exercendo o que o torcedor ama, que é a paixão do jogo. Aí ali no estádio, não está satisfeito, vaiar, reclamar, cada um da sua maneira, faz parte. Aí sim é uma coisa normal, desde que não parta para agressão, né? Invasão de campo, essa coisa. Mas a manifestação na arquibancada, nas cadeiras, eu acho justa, correta, problema nenhum. Principalmente que aí é o povão mesmo, é a galera que pagou, que rala, que trabalha pra caramba. O ingresso não é barato, o cara vai lá, compra, se esforça pelo amor que ele tem pelo clube. Aí ele tá chateado, ele tem todo o direito. Nessa situação aí, me desculpe, né, se o torcedor não ficar chateado, mas o torcedor mesmo do Flamengo, o torcedor verdadeiro, eu acho que não concorda com isso mesmo. Essa intimidação, você vê o semblante dos atletas, você fica com medo. Sei lá, vai vir um soco daqui, um soco dali, o cara está tão exaltado, né? Porque não há verdadeiramente uma indicação de o problema não está jogando bem. Sim, mas e aí? É essa pressão que vai funcionar? Os jogadores também sabem que não estão jogando bem, o treinador também sabe. Estão trabalhando para tentar reverter isso.
Estão querendo. Aí a gente pode cobrar, o sistema está errado de jogo, as mudanças não foram boas. Todo mundo tem o direito de opinar, sem agressão. Eu acho que isso aí, para mim, é uma agressão. Também acho. É uma intimidação, é um atentado. Eu não acho isso legal, não acho. Gente, me desculpe, respeito aí a opinião de cada um, mas a minha é que eu não concordo com esse tipo de manifestação. Eu acho que isso aí tem que acabar, parou. O mundo a gente não está cobrando mudanças em todos os aspectos. Eu acho que isso aí não querendo comparar, mas isso aí é um ato de cabe sim identificar. O que você estava fazendo ali? Com que direito você tem de fazer isso? De agredir uma pessoa, de xingar, de ofender? Não acho legal, não acho bom. E o problema é o seguinte, se o Flamengo jogar bem contra o Corinthians, ganhar o jogo, ainda de repente esses caras, tá vendo? Fomos lá pressionar, deu resultado. Né? Infelizmente acontece isso, né? Isso não é uma novidade no futebol, mas eu não posso me acostumar e dizer que porque isso não é uma coisa que não aconteceu anteriormente, que eu tenho que apoiar, que eu tenho que achar que é correto, que é certo. Não acho. Assim, eu até acho que a cobrança em cima do Landim e do Marcos Braz, quando eles mandam embora o Dorival, quando contratam os treinadores que contrataram, quando fazem movimentos errados no ano passado, até concordo a pressão que teve em cima deles. Mas hoje colocar uma faixa fora Landim, fora Marcos Braz, não são meus amigos, não tenho intimidade, não ligo para eles, não ligam para mim. Né, eu tenho a minha identificação com o clube, mas poucas vezes eu vou ao Flamengo, não sou convidado por eles para ir para eventos que o Flamengo promove, né, deve ser porque eu estou aqui na TV, então para não confundir as coisas. E não estou falando isso com nenhum tipo de rancor, não. Só quero dizer o porquê que eu estou defendendo. Teve momentos que eles mereceram crítica. Agora os caras contrataram o melhor treinador do futebol brasileiro disponível. Ou não era o Tite no momento? Sim. Eles contrataram o Léo Ortiz, zagueiro de nível Europa. Eles contrataram o De La Cruz, cobiçado por todos, investindo uma grana absurda. O time que já tinha um elenco muito bom, os caras fizeram contratações muito boas. E trouxe um treinador que, se não era unanimidade na imprensa, ele liberava aí seus 90%, de 80% a 90%. Então, qual foi o erro dos caras? As contas estão em dia, o salário está em dia, o clube é bem administrado financeiramente, é um dos mais ricos do Brasil, a dívida diminuiu totalmente. Então, assim, não estou aqui como advogado deles, mas assim, quando você tem que elogiar e tem que defender, no meu caso eu estou defendendo, eu não acho justo essas faixas, porque o time dentro de campo não está jogando bem, a culpa é do Marcos Braz e do Landim, a culpa são dos jogadores e do treinador com a sua comissão técnica que não estão conseguindo, nesse momento, organizar esse time. Mas esse time que alguns jogos atrás estava sendo colocado como o grande favorito de tudo, pelo que vinha apresentando no Campeonato Carioca e no início do Brasileiro, que era líder. Então, assim, entendo a chateação, o Flamengo é terceiro colocado na Libertadores, corre risco de não classificar, isso sim, o torcedor tem que ficar atento, tem que cobrar na hora que chegar lá no jogo, se a coisa não está acontecendo, mas ir na porta do dia de treinamento, isso aí para mim atrapalha mais do que contribui. Eu tenho uma postura muito clara em relação a protesto, porque muita gente acha que protesto violento tem que ter soco e tapa. Para mim, eu concordo 100% com o Zinho, que é uma agressão, assim, é uma intimidação. Assim, imagina você estar andando na rua, duas pessoas te cercam assim para te ofender. Acho que no estádio, quem paga ingresso pode vaiar, pode xingar, pode fazer o que quiser, mas ali, sinceramente, eu nunca vou achar normal. Então, para mim, não é normal em contexto nenhum. O Flamengo podia ser o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso posto, aí eu quero entrar na questão do momento, que não é bom. Imagina, parece que a gente está testemunhando a maior crise do Flamengo. O time não está jogando bem, perdeu do Palestino, sim, resultado horroroso, vem de futebol burocrático e tal. Mas virar isso, essa escalada aí... Mauro, eu queria que você falasse um pouco como você viu, Pascoal também, e eu trago uma coisa que eu estava conversando com o Fabrício antes do programa, que me chamou a atenção nesse protesto, que não pouparam ninguém, assim, focaram mais em Tite e na diretoria, mas ali, jogado até o Arrascaeta foi criticado.
Então eu queria que vocês... Acho que aí tá machucado, né? Então, mas foi... nem ele foi poupado. Assim, tá, tudo bem, porque a Arrascaeta, porque não sei o que lá. Tá machucado que não joga agora. Mas antes estava jogando. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse protesto da torcida. A intimidação surpresa nunca é não boa, tem, né? né? Não, mas surpresa não tem, né? O Zinho, desde que jogava, e antes disso, acho que já acontecia isso. O Zinho já passou por isso. E ninguém muda, né? Recentemente foi o Vasco que foi lá, quando tomou de 4 do Criciúma, a turma foi lá. O Corinthians? Enfim, não resolve nada. Eu tô com o Zinho. O que vai acontecer é que se ganhar do Corinthians... Ainda vão achar que resolveram. Eles resolveram. A nossa preleção funcionou. É sempre assim. Não é significativa, porque deve ter... Tinha quantos? Uns 50 caras ali? Sim. Entendeu? Sei também mala, se é direcionar. Né? Eu não sei, mas quem é que resolve lá fazer isso? O chefe da torcida e tal? Porque ali, esse tipo de protesto, em geral, parte de alguma torcida já organizada, porque não é que todo mundo chegou lá, um vindo de cada lugar e resolveu protestar, né? Aí, ó, coincidência, 50, 70, 100 caras foram lá hoje na porta. Não, acho que alguém levou, alguém direcionou. Agora, tirando isso aí, que eu acho que não resolve nada, o Tite precisa ganhar do Corinthians, né? Ele somou resultado... Acha que tá com a caçapa cantada já? Ele perdeu pro Botafogo, empatou com o Bragantino, tinha ganho do São Paulo, ganhou do Atlético Goianiense, primeiro jogo, que também não diz muita coisa, e os resultados, principalmente na Libertadores, que vão deixando o torcedor preocupado, né? Porque tem aquela história do ano passado, né? Fica pegando, né? Pô, será de novo? Não é possível, esse time agora é para ganhar tudo e tal. Está correndo o risco de ter um vexame histórico aí no Maracanã. Não no jogo com o Corinthians, eu digo com relação à classificação. Não faz sentido esse time que é favorito a ganhar o título saia na fase de grupos. Acho que isso não vai acontecer, mas penso que o torcedor não está tão convicto como eu estou que isso não vai acontecer. Acho que vai haver uma reação. Também não sou... Tem 2 jogos em casa para isso. Né? Tem 2 jogos. Mas o torcedor fica com o pé atrás porque viveu isso o ano passado. Agora, essa manifestação aí, amanhã é isso aí. O outro clube, a gente vai ver um, vai ver outro. Você viu lá na porta, quando desceu o ônibus, aí xingou todo mundo, aí o Bruno Henrique resolveu dar uma parada para olhar para os caras, os caras já mudam o tom. Você é ídolo, hein? Você é ídolo. Pô, mas o time tem que melhorar. Ele falou, vai melhorar. Mas assim, se passa ali meio de carro fechado, o cara xinga todo mundo mesmo, qualquer jogador lá. Até o De La Cruz, que acabou de chegar, tem jogado bem, né, na maioria das partidas, mas o cara xinga todo mundo. Arrascaetas, falaram aí, imagina, pelo que ele já debochado já jogou. Acho que não vai resolver muito não, mas a tensão vai ficar até esse jogo contra o Corinthians. Acho que não tem que olhar para a história, olhar para nada. O Flamengo, ao longo do tempo, ganhou mais do que perdeu para o Corinthians. Mas nos últimos 5 jogos, uma vitória para cada lado e 3 empates. Esse empate, se acontecer, o torcedor do Corinthians não vai vaiar o Corinthians, mas o do Flamengo corre o risco de não aceitar. Ele quer uma vitória agora. E a gente falava, euzinho e Pascoal, em programas anteriores, que era a questão do convencimento, né? Não adianta ganhar. Ganhou do Amazonas de 1-0, vaia, cara, não jogou nada, assim, perto do que poderia e deveria ter jogado. Então também não está bastando ganhar. Sim. Tem que mostrar que merece ganhar e tal. O Tite gosta muito do merecimento e isso não tem acontecido. Às vezes até ganha, mas não é com esse merecimento todo. E tem uma coisa, né, Pascoal? A torcida... A gente já vai falar bastante aqui sobre o jogo em si, Flamengo e Corinthians, até porque também o Corinthians é um cenário terrível. Hoje o presidente falou sobre o Rubão e tudo mais. Mas, Pascoal, tem uma pedrada para tudo quanto é lado. É isso. Tem uma questão que me chama a atenção, que é assim, o Tite é um grande treinador, que tem um perfil muito claro, como pessoa, como, né, e assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu respeito demais o Tite. Mas o torcedor do Flamengo é muito particular, né? É um torcedor que gosta de futebol bonito, é um torcedor de festa, animado, entusiasmado. Então, na fase quando ela não é ruim, o Zinho, eu não sei se dali do Rio tem conhecidos que vão nessa linha, mas aí tudo é motivo para o torcedor. Se essa fase ruim é porque o Tite fala
um jeito mais rebuscado, que daí não convence o torcedor. Parecem perfis de pessoas diferentes, que quando está funcionando é uma maravilha e quando não funciona, até a entrevista vira problema. Eu queria que você falasse um pouco disso. É a mesma coisa, o jogador quando não joga bem, até o calção está apertado, a meia não está legal, a chuteira não calçou direito. Tem motivo sempre de reclamar de alguma coisa. Na minha visão, o Tite criou uma obrigação para ele mesmo, né? Qual é a obrigação? Ganhar jogando bem. Ganhar e bem do Corinthians. Não é só entrar em campo e ganhar, como o Fluminense fez ontem. Não é só entrar em campo e ganhar. Tem que entrar em campo, ganhar e jogar bem. Porque a torcida do Flamengo no Maracanã é muito exigente. Ela sempre quer ver o time dando um tom de espetáculo. O ganhar não basta, a não ser em situações específicas, como se fosse uma decisão de Libertadores da América, uma decisão de Campeonato Brasileiro. Aí ganhar, legal, porque o que vale é o título. E o torcedor sai satisfeito com a conquista do título. Agora, jogar naturalmente uma partida de Campeonato Brasileiro contra um adversário como o Corinthians, nesse final de semana, o jogo é amanhã, hein, gente? O jogo é amanhã. E a torcida dando pressão nos jogadores hoje, acho essa pressão absurdamente desnecessária, absurdamente sem propósito. Intimidação, para mim, não resolve nada. O jogador é impactado por isso. Acreditem no que eu vou dizer. O Zinho está aí, eu e Mauro e você, eu e Mauro passamos por isso uma centena de vezes. Não só aí, em seleção brasileira também já teve protesto, que a gente já teve a oportunidade de acompanhar. Isso não traz nada de positivo. O jogador que imaginava fazer uma coisa já vai fazer outra. Sabe aquela jogada? Não, vou na jogada de segurança. Não vou tentar uma jogada individual, vou na de segurança. Qual é a de segurança? Toco aqui para o cara mais perto. Então, tira um pouco da liberdade do jogador, tira um pouco da criatividade do jogador, porque o psicológico ele funciona muito no futebol. E isso aí abala psicologicamente os jogadores. Uma outra situação. O Tite precisa de uma repaginada no time do Flamengo. E ele sabe disso. Ele precisa repaginar. O time do Flamengo não defende mais como defendia no Campeonato Carioca. Está muito exposto. O time do Flamengo não prepara mais as jogadas como preparava. O time do Flamengo não está atacando como atacava. Então, tudo isso, né, cai para o Tite uma situação da seguinte forma. Ele que está pensando ali bem atrás de você, Felipe. Ele está pensando, Tite, meu avô falava isso, cada qual no seu salário, cada um no seu canto, cada um jogando na sua. Todas as vezes que for inventar muito mirabolante, pensamentos mirabolantes, as coisas não funcionam. É o chamado passo atrás que ele falou que o Flamengo precisa ter. O passo atrás a organização tem que voltar a ser aquela do início do ano, né? Todo mundo bem postado dentro de campo e o Tite sabe disso. Ele vai ter que dar esse passo atrás, dar uma repaginada no time. Tem gente que vai ficar para trás, tem gente que vai ter que sair do time e ele tem que dar essa repaginada porque senão ele não vai encontrar aquele bom futebol. E se não ganhar do Corinthians, com essa pressão de hoje, tem um jogo de meio de semana da Libertadores da América, né? No Maracanã, como mora, você até que vai classificar. Mas essa certeza já não passa mais pelo torcedor. E o Tite sabe disso. Ele tem que dar uma repaginada geral. Nele, no pensamento e no time como um todo para jogar um pouco melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Corinthians para essa... Voltando a enfrentar o Corinthians, é um jogo que a gente... Né? Bruno Henrique desfalque, certo, problema no pé esquerdo. Esse reencontro Timão e Tite... de um Corinthians que vem de 4 jogos de invencibilidade, o que tem gente entusiasmada, conhecemos corintianos entusiasmados, mas sabemos que tem chão, hein? Porque mesmo a vitória, eu fiz o pós-jogo na live nas redes sociais, até os 73 minutos o Corinthians jogava muito mal. Ganhou, ótimo, é que nem a história do Fluminense, às vezes você precisa ganhar, você precisa dar um jeito de ganhar um jogo que a coisa está funcionando, e o Corinthians não estava conseguindo isso antes. Mas hoje, mesmo o Flamengo... num momento razoável. Qual o tamanho? Eu não vou nem perguntar, o Flamengo é favorito? Porque, na minha opinião, imagino que vocês falem dessa forma. Mas qual o tamanho desse favoritismo? Como chegam esses dois times e vocês avaliam tanto a tensão fora de campo, que nos dois lados são por motivos diferentes, quanto pela questão dentro de campo? Começa aí, Mauro, vamos falar desse jogo. Pela situação do Flamengo, né, que pode ressurgir num jogo assim... voltar a atuar maravilhosamente bem, mas pelo que mostrou nos últimos jogos, evidentemente que
todo aquele grande favoritismo que poderia ter ainda esse ano, nessa temporada, ainda estando no Maracanã, o Flamengo voando e tal, ele já está, sei lá, já diminuiu bastante, né? Diminuiu. É que não se sabe do lado do Corinthians, que não terá o Ranieri, que é uma peça importante também, não se sabe direito que time vai a campo e com o ambiente que vai, né? Você andou falando aí de as brigas políticas, etc. Sim. Não sei até que ponto isso entra em campo, mas... Então, são 2 momentos delicados. Com relação à parte anímica de vitórias, etc., o Corinthians está melhor, né? Assim, vem de uma série aí que nem esperava, né? O Flamengo é que está pagando por isso aí, principalmente em jogos da Libertadores. Eu acho que o Tite tem que encontrar um jeito de modificar esse time, de fazer alguma coisa. Já tem gente achando que o time já não fala tanto, mas que não tem problema interno, não tem briga com a comissão, não tem nada, mas que um time, sei lá, um pouco desanimado. Não tem por que esse time aí ser desanimado, né? Só tem gente de qualidade, só tem jogador bem remunerado. Ninguém está com dívida porque não recebe o salário. Então, filho, não tem, né? Não tem por que não jogar tudo que o torcedor quer. Você está falando ali, o Tite vai encontrar depois de 15 anos? O Tite teve um grande encontro com o Corinthians e o Zinho participou desse encontro. Eu achei meio zebra na época, sabe? Mas, enfim. Bom. 2001, Copa do Brasil. O 3 que é o título é o único título. 3x0. Foi 3x0, 3x1zinho o jogo da volta. 3x1 aqui, né? 3x1 aqui. Agora é o único título que o Tite não tem pelo Corinthians, né? Ele foi ganhar Libertadores, Mundial, Paulista, Brasileira, etc. E ficou isso aí. E acho que não vai ter, não vejo ele voltando, mas futebol muda tanto, né? Não tem por que ele voltar agora, enfim, se pensar nisso. Acho que ele pode ter muito tempo aí à frente do próprio Flamengo, né? Sim. Então, mas enfim, tem corintiano que não gosta, fala, toda hora você fica lembrando disso e tal. O Zinho adora lembrar disso. Ele fez gol nesse jogo ainda? Fez. E acho que o Marinho fez gol. Foi no dia do meu aniversário, né? Foi 17 de junho, Zinho? É 17? Isso. Eu lembro porque foi o meu último dia de trabalho no meu primeiro ano de profissional. Eu saí de férias no dia seguinte. E eu lembro, porque eu estava exausto, estava com 2, 3 empregos para pagar as contas. E aí eu lembro que eu saí do jogo no Morumbi, que foi um jogaço. O primeiro jogo foi 2x2, né, Zinho? Sim. Minha memória não é boa, mas meus amigos e amigas, deixa eu acender a luz. Eu acho, cara, o seguinte. Acho que todo debate é válido, todo protesto, desde que não haja agressão, violência, acho que é válido também, né? Todo protesto é válido, manifestações são válidas. Esse time do Flamengo, cara, só funciona na pressão. Esse time não funciona se você deixar ralé, se você deixar bem à vontade, né? Olha só o que eles estão fazendo dentro de campo. Faz tempo que esse time vem jogando mal, cara. Faz tempo. O Flamengo fez 2 bons jogos no ano. E alguns minutos de alguns jogos. O Flamengo jogou bem contra o Fluminense, os 2 jogos. E depois teve lampejos de bom futebol contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra quem mesmo? Só esses times, né? Ou seja, quase nada, cara. Quase nada. O Flamengo venceu no Carioca, mas não convenceu. Essa é a verdade. E a torcida está cobrando porque a água bateu no pescoço. 4 pontos em 4 jogos na Libertadores. O torcedor tem toda a razão de cobrar. O torcedor está certíssimo. Só está errado se partir para agressão, daí está errado. Mas não houve agressão, né? Xingamentos houve, né, cara? Porque ninguém tem sangue de barata, né? Ninguém tem tanta paciência assim, né? Acabou a paciência, né? Então, xingamentos uma hora tem que ter mesmo, né? E se não vencer o Corinthians amanhã, o bicho vai pegar. O Maracanã inteiro vai pedir fora Landim, fora Marcos Braz. E com certeza vão pedir fora Tite de novo, hein? Tem que vencer. É hora de vencer. Eu contei 5 jogos. O Flamengo tem que vencer esses 5 jogos para se manter bem no Campeonato Brasileiro, para se classificar na Copa do Brasil e para se classificar na Libertadores. Veja bem. Amanhã,
Flamengo pega o Corinthians, quarta-feira que vem. Flamengo pega o Bolívar. É jogo de vida ou morte, tem que vencer. No outro fim de semana, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco, tem que vencer. Tem que vencer, não tem jeito esse jogo, né? Depois, no outro meio de semana, quarta-feira, Flamengo e Amazonas lá, né? Na Amazônia, né? No caso, né? Então, cara, e depois, o último jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Milionários em casa. Tem que vencer esses 5 jogos para se manter vivo nas 3 competições. Será que dá para vencer? Dá. Dá sim, cara. A maioria dos jogos aí são em casa, dá para vencer sim. Tamo juntos, galera. Saudações rubro-negras, quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários seu palpite, sua opinião, sua escalação para o jogo. É muito importante para a gente saber aqui o que você pensa, tá bom? Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui!